amostra ela vai ficar num pozinho e a gente tritura ele depois no liquidificador. Depois de triturado, moído, a gente leva nesse peneirador, onde eles vão separar, esse equipamento separa o tamanho de partículas. O que nos interessa são as partículas bem fininhas, bem pequenas, e aí a gente pesa e manda para o reator para ativar e depois fazer a análise. As amostras são separadas, identificadas e pesadas antes de serem levadas ao reator. Elas precisam ficar em tamanho reduzido para evitar distorções nas análises. Cada etapa exige cuidado meticuloso. Após a amostra sofrer tratamento, limpeza, remoção das partículas e liofilização, a amostra seca, em forma de pó, ela é condicionada em um invólucro de polietileno e também nós realizamos a preparação de padrões sintéticos de elementos. Nesse caso, os elementos são de interesse ao sódio e o magnésio. Nós pegamos esses 2 invólucros, acondicionamos em outro invólucro de polietileno e este é colocado dentro desse dispositivo de plástico conhecido como coelho. Agora nós podemos realizar a irradiação. A equipe da doutora Marina controla o equipamento que transporta para a piscina do reator o coelho, este pequeno invólucro com a amostra. Como lida com materiais radioativos, o aparelho tem proteção reforçada. Quando a amostra retorna ao laboratório, um técnico mede os níveis de radioatividade. Somente depois disso, é possível retirar o material, que passa pelo espectrômetro de raios gama para ser medido. Então, a base do nosso trabalho é obter as concentrações desses elementos, pequeníssimas concentrações, nos vários tipos de amostra. Aí você vai ter uma outra etapa de interpretação desses dados. Não é suficiente você ter as concentrações. Muitas vezes você vai ter que utilizar métodos estatísticos bastante sofisticados para você poder analisar esses dados. Para você saber, por exemplo, no caso da arqueologia, se um determinado grupo que fabricou uma cerâmica, se ele tinha uma rota de comércio com outro grupo e se o material que eles utilizavam vinha da mesma fonte. Então, você vai ter um número enorme de dados que você vai ter que fazer as comparações. Além do reator, o Instituto de Pesquisas Nucleares tem outros aparelhos que desenvolvem tecnologias para aplicação no mercado de pedras preciosas e também para a indústria automobilística. A equipe do Instituto tem em mãos mais 2 aparelhos sofisticados para elaborar produtos e realizar trabalhos científicos. Este é o acelerador de elétrons, que gera uma tensão de 1,5 milhão de volts e serve para alterar as estruturas dos materiais. Com o aquecimento desse filamento, há uma liberação de elétrons. Essa liberação de elétrons, ele vai até fechar o seu circuito elétrico, isso é, no seu terra. E antes de ser fechado esse circuito, a gente se coloca esses produtos para serem irradiados, como bagaço de cana, mantas de polietilenos, fios e cabos elétricos, tecidos humanos. Nós fomos pioneiros, né, na parte de irradiação de fios e cabos elétricos para a indústria automobilística. Isso era feito no exterior, por empresas multinacionais. Nós trouxemos a tecnologia para o Brasil, né, montamos parcerias com a iniciativa privada e hoje essa tecnologia é dominada pelo país e utilizada em larga escala no país. Não só isso, mas outras tecnologias de irradiação, né? O acelerador de elétrons é muito usado para irradiar fios e cabos automotivos. O processo melhora a qualidade e aumenta a resistência dos materiais. O aparelho não gera nenhum resíduo radioativo ao ser desligado, mas a operação dele requer cuidados. Como é uma máquina que gera radiação, existe todo um procedimento de segurança conforme as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Agência Internacional de Energia Atômica. E a gente obedece todas essas normas, como que seria? Todo um processo de segurança. Samir faz questão de mostrar os procedimentos. Ele percorre um labirinto com vários níveis de segurança para verificar se o acelerador de elétrons pode ser ligado. Depois de conferir cada detalhe,
ele retorna à sala de controle e põe o equipamento para funcionar. Os materiais que são irradiados no acelerador não saem contaminados e são manuseados normalmente. O IPEM tem 2 equipamentos deste tipo para uso de empresas parceiras e pesquisadores. Celina Duarte quer desenvolver etanol usando bagaço de cana irradiado. Ela está coberta porque lá dentro tem uma certa ventilação que pode levar. Então nós colocamos esse filme plástico. Ó, não há diferença visível entre a amostra irradiada e a não irradiada. Muitas instituições estão pesquisando uma forma de fazer isso. E nós começamos a usar a radiação para tentar fazer isso. Então o que acontece? Como nós tínhamos a experiência com o uso do feixe de elétrons, nós começamos a utilizar. O Centro de Tecnologia das Radiações do IPEM também abriga o irradiador de cobalto 60. Produzido com tecnologia brasileira, ele faz a esterilização de diversos produtos, inclusive alimentos. Uma coisa que vale ressaltar é o seguinte: instalação radioativa como essa aqui, ao tratar um produto, ele não sai radioativo da mesma. Tá? Você não tem contaminação nenhuma da mesma. Se eu esterilizei um produto aqui, uma caixa de seringas, por exemplo, essa caixa de seringas já pode ser utilizada sem problema algum. Nada estará radioativo, o que é o contrário do reator. Se eu porventura fizer o mesmo processo lá, dessas seringas possivelmente sairão radioativas. As paredes de concreto que ficam ao redor do irradiador têm 1,80 m de espessura. A porta é ainda mais densa, com mais de 2 metros. Elas fazem a blindagem externa e a água da piscina a blindagem interna para evitar contaminação radioativa. Fomos convidados a conhecer o aparelho por dentro. Ao adentrar a câmara, eu faço uma pré-inspeção, tá? Eu vejo que não tem nenhum problema, físico aqui, aí está liberada para a operação. O cobalto 60 fica no fundo da piscina do irradiador, onde é visível a luz azul do efeito Cherenkov. Durante o processo de esterilização, o combustível é erguido por controle remoto para irradiar os materiais. Alimentos e utensílios usados em hospitais são irradiados dentro de equipamentos como este aqui. É a maneira mais segura de garantir a total esterilização. O irradiador é importante em outro mercado, o de pedras preciosas. Essa é a ametista bruta e a ametista lapidada. Aqui você tem o honey bruto e o honey lapidando. É a radiação que muitas vezes cria as cores que hipnotizam homens e mulheres no mercado de alto luxo. Este pesquisador considera o quartzo um bom produto para receber o beneficiamento radioativo. Ela, depois de irradiada, ela tem apresentado uma boa qualidade na cor, uma alta estabilidade também na cor. E também porque o quartzo, depois de irradiado, ele tem uma ampla variedade de cores. Então isso, e o quartzo também é um mineral que é muito abundante em todo o território brasileiro. Tá? Ele tem um baixo valor comercial no estado bruto, né? E quando irradiado e adquirindo cor, né, ele agrega um valor muito alto, mais ou menos em torno de 300%. Veja a seguir os avanços da medicina nuclear, exames de alta precisão, as terapias de combate ao câncer, alimentos irradiados. Você experimentaria um peito de frango preservado há 11 anos? É uma das curiosidades do programa de hoje que você pode conferir também no portal do Senado na internet.